Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Sexta-feira, 21 de agosto, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Prefeitura volta a atrasar repasses para o SBLU e gera alerta de sindicato. Primeiro relatório mostra resultado positivo com método Wolbachia no combate à dengue. Postos de saúde abrem neste sábado para o dia D de multivacinação. Programação de comemoração do aniversário de Blumenau começa na próxima semana. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Blumenau deve ter um final de semana de tempo firme, ensolarado, mas com manhãs frias. Amanhã a temperatura começa entre 9 e 11 graus e pode chegar aos 21. No domingo, o cenário se repete, com mínima entre 9 e 11 e máxima de até 22 graus. A mudança acontece no início da próxima semana. Na segunda e na terça-feira, uma circulação marítima aumenta a nebulosidade e deixa o tempo mais fechado. As temperaturas também caem durante o dia, mínimas entre 11 e 13 e as máximas que não devem passar de 16 graus. A Prefeitura de Blumenau está com 3 meses de atraso no pagamento das contribuições patronais ao SBLU, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. Segundo o Sintraceb, a dívida chega a 42 milhões e 900 mil. O atraso envolve os meses de junho, julho e agosto. O SBLU confirma a situação e diz que a Prefeitura está buscando uma forma de regularizar os pagamentos. O município afirma que está reorganizando o caixa e promete quitar pelo menos parte do valor nos próximos dias. Se o atraso avançar para mais um mês, a Prefeitura pode sofrer consequências previstas na lei que trata do parcelamento de dívidas antigas com o Instituto. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina definiu o tempo de propaganda dos candidatos ao governo do estado nas eleições deste ano. A coligação de João Rodrigues terá 3 minutos e 11 segundos. Jorginho Melo, 3 minutos e 8 segundos. Gelson Merizio terá 2 minutos e 14 segundos, enquanto Ralph Zimmer terá 24 segundos. Os demais candidatos não terão espaço na propaganda eleitoral. O horário eleitoral gratuito começa no dia 28 de agosto e segue até 1º de outubro. A ordem de estreia será Ralph Zimmer, Jorginho Melo, Gelson Merizio e, por último, João Rodrigues. Olá, nosso quadro Saúde Mental hoje vai correlacionar ao pensamento positivo e ao pensamento negativo. O pensamento positivo, ele é utilizado por uma série de profissionais e ele é enquadrado muitas vezes em condutas que não dizem respeito necessariamente a um critério de realidade. É mais ou menos tipo algo só do imaginário, fantasioso, da fé, do querer. Mas a pergunta que nós fazemos é se o poder está no pensamento positivo e se o poder está no pensamento negativo. Ou então, se o pensamento positivo tem poder e se o pensamento negativo tem poder. Assim parece que fica mais claro, né? Sim, os nossos pensamentos, por que eles têm poderes? Porque o pensamento, ele é uma
construção aprendida na sua grande maioria. Ele faz parte da tua visão de ser, quem tu te constituísse, da onde que tu viesse te formando pessoa, a partir de como tu foste te vendo no mundo e vendo o mundo, sim, vai fazendo tu ter pensamentos. As tuas interpretações dos fenômenos, das relações, dos fatos, das ações, vão fazendo tu teres, então, sentimentos, que são sentimentos bons, sentimentos duvidosos, sentimentos inseguros, sentimentos afirmativos, sentimentos ruins, muitos sentimentos. Então, os pensamentos têm poder, porque a partir do momento que tu tens a construção de um tipo de sentimento, tu também tem conduta, tu também tens ações, comportamento. As tuas crenças te levam a um direcionamento a partir de quem tu sente que tu és, daquilo que tu sente que tu podes, como tu estás te permitindo viver, sentir, ocupar um lugar nesta vida. Então, a realidade com relação aos pensamentos positivos ou negativos fazem parte, sim. Não tem nada engavetadinhos, não tem nada separado. Nós somos um ser integral. Sentimentos, emoções, condutas e comportamentos. E tudo isso é uma construção de como nós fomos nos constituindo na vida. Por isso que a nossa maneira de pensar e sentir a vida pode mudar. Felizmente, pode mudar para melhor. Felicidades! O psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa participa todas as sextas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com dicas, orientações e informações sobre saúde mental. Blumenau já tem um resultado positivo no uso do método Wolbachia contra a dengue. Um relatório preliminar mostra que a bactéria está presente na maioria dos mosquitos Aedes aegypti monitorados na cidade, indicando que ela conseguiu se estabelecer na população. Os dados são de 9 coletas feitas entre setembro do ano passado e maio deste ano. Ao todo, mais de 116 mil recipientes com mosquitos que carregam a Wolbachia foram liberados em 11 bairros. A bactéria reduz a capacidade do mosquito de transmitir dengue, zika e chikungunya. Mesmo com a nova estratégia, a orientação é manter os cuidados para eliminar água parada e possíveis criadores do mosquito aqui na cidade. Amanhã é o dia D da multivacinação. Aqui em Blumenau, todas as unidades de saúde com sala de vacinação vão funcionar de 8 da manhã às 5 da tarde para crianças e adolescentes colocarem a caderneta em dia. É preciso levar documento com foto e carteira de vacinação. A campanha segue até o dia 1º de setembro. E desde o início desta mobilização, mais de 6 mil doses de vacinas já foram aplicadas aqui na cidade. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Momento Nutrição dessa semana. Se eu te perguntar se você já ouviu falar sobre proteína e o que ela faz no nosso corpo, a importância dela, você saberia me dizer? Talvez algumas pessoas que estão me assistindo vão dizer que não. Mas se eu perguntar para vocês, por que tem tanto alimento enriquecido com proteína? E se você já tem visto aí nos mercados, nos supermercados, alimentos ricos em proteína, provavelmente a sua resposta vai ser que sim, você tem visto com muita frequência alimentos proteicos. Bom, a proteína é um macronutriente essencial para o nosso corpo e são elas que fazem a reparação, a reconstrução, a manutenção dos nossos tecidos, cabelo, pele, unha, órgãos,
células, todas as células do nosso corpo, inclusive as células do nosso sistema imunológico. Tecido muscular, enfim, tudo quanto é estrutura do nosso corpo, quem são responsáveis são as proteínas, então elas são essenciais. Só que hoje nós estamos vendo uma avalanche da necessidade proteica. E será que isso é real? Será que a gente precisa que tudo esteja aí acrescido de proteína? Apesar da importância desse nutriente, não se nega a importância dele, a gente precisa tomar cuidado, porque não significa que ele é importante, que a gente precisa enriquecer todos os alimentos com proteína. Os alimentos proteicos com maior teor de proteína são os animais, carnes, leite, ovos, enfim, tudo quanto é alimento de origem animal. E nos vegetais nós temos ali principalmente feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, as nozes, algumas sementes, mas as leguminosas, né, o feijão e os primos, eu digo, são de fato os alimentos que mais contêm proteína. O meu alerta hoje é porque a indústria alimentícia entendeu que você já sabe que proteína é importante. E ela utiliza essa informação para manipular você, consumidor, né? Para nos manipular. E aí começa a acrescentar proteína em tudo, aumentando o valor daquele alimento, trazendo uma pseudo-necessidade também, né? Esses dias, inclusive, eu vi um milkshake de uma determinada rede de fast food acrescido de proteína. E qual a importância de uma proteína naquele alimento? Nenhuma, né, gente? Um alimento ultraprocessado, rico em gordura, rico em açúcar, e acrescentam proteína para convencer você, consumidor, de que aquele milkshake é saudável. Mas ele não é saudável, não, ele continua sendo ultraprocessado. Então, meu alerta aqui hoje é: observe mais, tenha senso crítico. Será que realmente é necessário acrescentar proteína em tudo? Até onde é necessário esse consumo exagerado de proteína? E eu faço um alerta. Para você que não sabe se tem doença crônica renal, e a maioria das pessoas que tem não sabem, cuidado especialmente com o excesso de suplementos à base de proteínas. Porque se você tem uma doença renal crônica e não sabe, o controle de proteína na dieta precisa ser feito para não sobrecarregar mais ainda os seus rins. E hoje nós temos muitas pessoas não diagnosticadas com doença renal crônica, por N motivos, e o principal deles é o fato de as pessoas terem doenças que levam a essa condição, como por exemplo diabetes e hipertensão, que levam à doença renal crônica. Se você não sabe que tem e consome um excesso de proteína, com certeza vai ser risco para o teu órgão, né, para os seus rins. Então, busque sempre o acompanhamento nutricional, uma avaliação nutricional e médica, para realmente você ter certeza daquilo que você pode consumir. Tá combinado? Espero que vocês tenham gostado dessas informações, que tenham sido importantes para vocês. Semana que vem eu volto com mais nutrição na prática, muita informação importante com ética e respeito a você e a sua família. Até lá! A nutricionista clínica Cristiane Leite participa todas as sextas-feiras no Jornal de Blumenau com dicas sobre nutrição e qualidade de vida. Os microempreendedores individuais de Blumenau precisam ficar atentos às notificações da Receita Federal sobre possíveis pendências no Simples Nacional. Quem recebeu o aviso tem até o final de setembro para regularizar a situação, seja pagando ou parcelando os débitos, e evitar assim a exclusão do regime. A situação pode ser consultada no portal do Simples Nacional. A Praça do Empreendedor também oferece atendimento de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 3 da tarde, para orientar os MEIs. E atenção com golpes. Antes de clicar em links ou fazer qualquer pagamento, é importante confirmar se a cobrança é verdadeira. Blumenau vai comemorar 176 anos com uma programação que começa no dia 29 de agosto e segue até 7 de setembro. Entre as atrações estão o Vem Pro Parque, no Parque Ramiro Ridiger, no dia 29, e o Cine Parque com cinema ao ar livre no domingo, dia 30.
No dia 2 de setembro, aniversário da cidade, haverá homenagem aos fundadores, desfile na 15, atividades no Museu Fritz Miller. No dia 7, além do desfile de 7 de setembro, no centro da cidade, estão previstos o desfile na Vila Itopava e o tradicional corte da cuca gigante, que neste ano terá 202 metros. Muito boa noite, Jorge. Aquele abraço a você, a todos os telespectadores da TV Galega. Jorge, vamos falar de esporte. Lembrando que ontem a gente teve a classificação do Corinthians para a próxima fase, aliás, uma classificação heróica novamente, como costuma ser, né? As classificações do Corinthians para a próxima fase, quartas de final da Copa Libertadores da América. E tivemos também o Santos e o Vasco classificando para a próxima fase da Sul-Americana. O Vasco, inclusive, com uma goleada fora de casa, jogando no Defensores del Chaco. Mas eu quero trazer para os telespectadores da TV Galega, porque depois desse meio de semana de Libertadores, volta a Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente vai ter jogos muito interessantes, clássicos, inclusive. Amanhã tem Fluminense e Remo, Inter e Atlético Mineiro. Amanhã também tem Cruzeiro contra a equipe do Flamengo. No domingo, Jorge, tem Palmeiras e Vasco da Gama, Bragantino e Grêmio, Vitória e Bahia, Santos e Mirassol. Temos Chapecoense contra a equipe do São Paulo, Coritiba e Corinthians. E na segunda-feira, Botafogo e Atlético Paranaense. Agora, pela Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, a gente lembra que a gente viveu aí essa semana a 23ª rodada com o empate do Criciúma, né? Mas a gente vai ter, por exemplo, no domingo, o Avaí entrando em campo contra a Ponte Preta. Essa partida está marcada por Moisés Lucarelli para as 4 horas da tarde. E o Avaí vencendo, o que pode vencer, já que a Ponte Preta é lanterna da Série B, o Avaí que já está fora da zona de rebaixamento, né? O 16º pode afastar um pouquinho mais aí dessa zona de risco. Então, domingo, 4 da tarde, jogo importante do Avaí. E no Heriberto Rilse, no domingo também às 6h30, tem Criciúma e Fortaleza. Vai ter lotação máxima esse jogo, pode ter certeza, porque o Criciúma é o líder com 44 pontos da Série B. Vamos acompanhar para ver de que forma que vai acontecer essas duas partidas. Na semana que vem a gente traz. E pela Série C, que a gente tem 3 times aqui do estado, o Brusque, que é o líder, no domingo, 4 da tarde, recebe a equipe do Amazonas, na Arena Simon. Já pensou como não vai estar, né? Baita jogo. A equipe do Barra vai até o Ville Davis jogar contra o Maringá. Partida marcada para domingo, 4 horas da tarde. E o Figueira, no domingo, também 4 horas da tarde, encara no Major Levi Sobrinho a Inter de Limeira. O Brusque lidera a Série C com 30 pontos ganhos. A equipe do Figueirense, nesse momento, é 14º com 24 pontos e o Barra é 17º com 18 pontos ganhos. Rápida participação aí dos times do estado nas séries A, B e C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Lembrando também, Jorge, que ainda está acontecendo o Campeonato de Paradesporto em Chapecó, né? Blumenau está representada com uma grande delegação, a gente está acompanhando e na segunda-feira a gente traz o quadro de medalhas completo aqui no Jornal de Blumenau e também, obviamente, a gente fala a respeito principalmente da nossa cidade, né? De Blumenau. Como é que foi? É a maior delegação da história de Blumenau e a expectativa era ficar muito bem posicionada. Vamos ver se isso realmente vai acontecer. E lembrando também que Beck Metropolitano seguem fazendo jogos treino, contratações e se preparando para a Copa Santa Catarina, que é o que restou para os 2 times aqui da cidade de Blumenau. Jorge, grande abraço a você, a todos os telespectadores do Jornal de Blumenau. Um ótimo final de semana para todos vocês. A seguir, vamos falar sobre o projeto que leva estudantes de Blumenau a conhecer de perto o trabalho de prevenção e ações contra riscos e desastres. A gente volta já já. Na correria do dia a dia, você merece uma refeição de verdade. Na Casa da Marmita, você encontra comida caseira, saborosa e preparada todos os dias com muito carinho. São diversas opções de marmitas e pratos executivos com entrega rápida ou retirada no balcão. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo iFood e descubra por que somos referência em qualidade e agilidade. Casa da Marmita, comida de verdade na velocidade de um fast food. Rua João Pessoa, 1267, Bairro Velha.
Castelo da Pizza. Há 30 anos, celebrando o que realmente importa: estar junto. Rodízio completo, com pizzas e acompanhamentos chegando quentinhos toda hora, direto na sua mesa. Vem viver essa experiência no Castelo da Pizza. Rua 2 de Setembro, 4241, Itopava Norte, Blumenau. Castelo da Pizza, tradição que atravessa gerações. De Cave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Na churrascaria Tiffany, tradição e sabor caminham juntos há mais de 90 anos. Ambiente aconchegante e perfeito para toda a família. Aberto de terça a domingo para o almoço e nas sextas e sábados também à noite. Venha saborear o melhor churrasco da região. Rua Amazonas, 2322, no coração do Garcia. Peça também pelo telefone 3324-0807. Churrascaria Tiffany, o sabor que atravessa gerações. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu converso com a Daniara Marchetti. Nós vamos falar sobre o projeto Defesa Civil na Escola e também o projeto Agente Mirim, que educa as crianças para situações de desastres e emergência aqui em Blumenau. Muito obrigado pela tua participação. Seja bem-vindo aqui na TV Galega. Obrigado pelo convite. É uma alegria poder vir falar um pouquinho sobre os nossos projetos da Defesa Civil de Blumenau. Daniara, há quanto tempo foi implantado, né, esses programas Defesa Civil na Escola, Agente Mirim, e qual foi o objetivo, né, de levar até as crianças esses ensinamentos? Após o evento de 2008, a Defesa Civil foi reestruturada. E nessa reestruturação foram criadas novas metodologias. Dentre elas, passou-se a investir em educação. Em 2013, foi criado o projeto Defesa Civil na Escola, com o objetivo de educar a comunidade por meio das crianças. No ano seguinte, como extensão do Defesa Civil na Escola, foi criado o projeto Agente Mirim de Proteção e Defesa Civil. Esse é um projeto que busca fortalecer essas ações de prevenção, percepção de risco e o incentivo de atitudes seguras desde a infância. O que diferencia esses dois projetos? O projeto Defesa Civil na Escola, ele é ministrado pela equipe dos projetos educativos, aonde são selecionadas 15 escolas, dentre elas municipais, estaduais e privadas, e são desenvolvidos 3 encontros. Esses 3 encontros, eles são abordados temas sobre percepção de risco, prevenção de desastre, noções básicas de defesa civil, e no último encontro é encerrado então com uma atividade avaliativa, onde eles também têm a interação com a mascote Amora. Nesse dia também os alunos recebem um certificado e a escola uma placa parceira da Defesa Civil. Então ele é um encontro mais curto e mais enxuto. O projeto Agente Mirim, ele já é um projeto mais extenso, aonde dentre essas 15 escolas que participaram do projeto Defesa Civil na Escola, 3 turmas são selecionadas para no ano seguinte darem continuidade nessa formação, que ela é de capacitação, aonde os alunos têm encontros teóricos e práticos. Essas vivências educativas, elas são realizadas ao longo do ano. Então, essas 3 turmas vão participar de atividades com a Defesa Civil e órgãos e instituições parceiras. Por que capacitar os estudantes nas escolas é importante? Blumenau tem um histórico de desastres
Então é importante que toda a comunidade esteja preparada. E através das crianças que a gente consegue disseminar e formar também uma nova cultura de percepção de risco, de proteção e também de resiliência. Bom, e como tem sido em todos esses anos, né, a aplicação desses projetos e o retorno que vocês têm dessas crianças, desses adolescentes que participam desses projetos? É um projeto positivo, já está há mais de uma década, porque percebe-se que a prevenção ela é importante. Então nós temos muitos pontos relevantes, positivos, que são norteadores para que os projetos continuem cada vez mais fortes e concretos no nosso município. A ideia é que esses agentes que são capacitados, eles repliquem, né? Tudo que eles conhecem, tudo que eles aprendem nessa situação, tanto no ambiente escolar como em casa. Vocês já têm algum retorno nesse sentido? Sim, tudo que eles aprendem é uma ferramenta, né, a educação, que eles vão além dos muros da escola. Então eles vão estar compartilhando tanto no ambiente escolar, como também nas suas famílias, na comunidade. Temos vários relatos de situações em que os agentes mirins puderam efetivamente contribuir, levando informações, ajudando efetivamente em salvamentos também. Um histórico que nós temos é que um agente mirim havia passado por uma atividade em parceria com o Corpo de Bombeiros, aprendeu algumas técnicas, manobras e pôde auxiliar orientando a família de que forma poderiam estar agindo naquela situação. Nosso principal objetivo também é que esses alunos, além de terem essas informações, saibam também como agir em uma situação de emergência, antes, durante e após um desastre. No programa Agente Mirins, esses alunos vão até o Exército, vão na Polícia Militar, vão no Corpo de Bombeiros, conhecem o dia a dia dessas atividades, conhecem de perto como funciona a previsão do tempo, como funciona a defesa civil, qual a importância de ter essa vivência. Ao longo do ano, então, os agentes mirins participam de um cronograma. Dentre esses cronogramas são atividades diversas, envolvendo segurança, saúde, meio ambiente, proteção e defesa civil. E é um cronograma muito importante para que essas crianças aprendam e também multipliquem toda a rede de apoio, toda a rede de preparação que se tem para que a comunidade esteja preparada e também saibam que estão protegidos caso precisem. Certo. E agora vai ter também um encontro com radioamadores, né? Para falar um pouco sobre comunicação, como fazer comunicação sem toda a facilidade da tecnologia que nós temos hoje em dia. A gente já passou por isso em 2008, não sabemos se podemos passar novamente, né? É importante que eles também tenham esse conhecimento, não só de como fazer uma comunicação, mas também como se comunicar, né? Nesse sentido. Exato. Essa é uma atividade onde eles vão poder compreender como é que funciona o sistema de comunicação via rádio, uma ferramenta tão importante que se é necessário em situação de emergência, quando não se tem energia elétrica, não se tem rede de telefonia, e como que as equipes de emergências conseguem se comunicar. Então eles vão também, em prática, conhecer como é que funciona, vão poder testar e realmente entender como é que é todo esse mecanismo de comunicação. Essas crianças, né, são de que faixa etária? A idade do projeto Defesa Civil na escola, ele é dos 4º e 5º anos, e o agente mirim, 5º e 6º anos. E como é que se faz, né, a seleção das escolas que participam desses projetos? Inicialmente, lá em 2013, quando as escolas começaram a participar do projeto, foram selecionadas escolas que estavam em regiões mais vulneráveis, com incidentes de muitos desastres. Foi se ampliando. Nós já em 2023 conseguimos concluir uma passada em todas as escolas, de todas as esferas, e agora nós estamos retornando. Então todas as escolas já foram contempladas com o projeto Defesa Civil na Escola, onde agora estamos retornando. E as escolas do agente mirim, um dos critérios é ter passado pelo Defesa Civil na Escola.
E daí nós vamos pela questão de localização da escola, não contemplar 2 anos seguidos o mesmo bairro, para poder ampliar cada vez mais essas informações. Vocês percebem alguma mudança nessas crianças que passam por esses projetos? Mudança, por exemplo, de um olhar diferenciado, por exemplo, né, para o que está no entorno? Sim, eles mudam a percepção, principalmente a percepção de risco. Dentre todas as atividades, nós podemos destacar as que são aulas com os meteorologistas, com a diretoria de geologia, eles visitam diques de contenção, eles têm atividades com a FURB, em parceria com o SAMAI, Educação Ambiental, Educação no Trânsito. São várias atividades diversas, aulas de primeiros socorros, visita no Exército. Então, a cada atividade, eles vão ter uma percepção diferente e direcionada para alguma área específica. E o que a Defesa Civil espera conquistar com todos esses treinamentos, né? Principalmente com as crianças e adolescentes? Essas crianças vão ser protagonistas de uma nova cultura. Então, nós precisamos que as pessoas estejam preparadas, tanto para a sua proteção, quanto para a proteção dos que estão próximos. Que eles saibam agir, que eles saibam ficar em segurança, que eles saibam acionar um socorro de forma corretamente. E qual é o retorno que vocês têm das escolas participantes? As escolas têm muito interesse em participar, pois ele é um projeto muito importante e que também contempla muitas áreas que vão ser situações que esses alunos poderão levar aprendizados para as suas vidas. Nesse restante de ano ainda tem alguma programação envolvendo essas crianças participantes desses projetos? Sim, agora ainda para o mês de agosto teremos atividade com o pessoal da CRB. Teremos também uma visita para conhecer uma empresa onde é resíduos sólidos. Eles participarão também de uma atividade a Florianópolis, onde também é de cunho pedagógico. Terão uma atividade em uma trilha de educação ambiental, conhecerão um museu tecnológico. Então, todas as nossas atividades elas são direcionadas também com um cunho pedagógico. E finalizará então com a formatura em novembro. Daniara, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigada, estamos à disposição. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Ótima e maravilhosa noite para você. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.